O Rei está voltando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar cada um de nós, como um povo santo, como um povo separado, que Ele próprio separou, para Ele, amém? Em nome de Jesus, nós repetiremos a leitura, que é apenas de um versículo, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o versículo 42, diz assim o texto, em nome de Jesus, para a nossa reflexão dessa manhã. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Nós vamos enfatizar hoje na nossa reflexão a palavra comunhão. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus poderoso, Deus de graça, bondade, Deus de infinita misericórdia. Obrigado, Jesus, por estarmos na Tua presença. Obrigado por estarmos vivenciando esse momento tão importante, tão glorioso, Pai, de adoração e louvor a Ti. Obrigado por estarmos aqui na comunhão contigo e na comunhão com os nossos irmãos, Pai. E oramos para que no nome de Jesus o Senhor fale conosco agora, Pai. A partir desse momento, sobre este assunto tão importante, que é a comunhão entre nós cristãos, entre o povo de Deus, entre o corpo de Cristo, Pai. Nos ensine, Pai, através da Tua palavra, a vivenciar essa comunhão. Nos ensine, Senhor, de forma prática, a viver a comunhão que o Senhor quer que nós vivenciamos. Em nome de Jesus, Pai, abre a nossa mente, abre o nosso coração, derruba, Pai querido, as barreiras que porventura existirem, para que nós possamos vivenciar de fato essa comunhão que o Senhor deseja, que é mandamento do Senhor para a sua igreja, para cada um de nós, Pai. Seja conosco, Pai, fale conosco por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz de Cristo Jesus a todos os irmãos. Amém. Aos presentes e aqueles que também estão presentes, mas de forma online, né? Que participam desse culto, ou agora, ou um outro momento, através das redes sociais, né? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amados irmãos, nós falaremos nessa oportunidade sobre o tema, o desafio da prática da comunhão. E a gente está intitulando desafio, porque dentre tantos desafios que nós precisamos enfrentar nessa vida até a volta de Cristo, dentre tantos, está esse o desafio da comunhão. É um desafio. Obedecer a Deus, num contexto geral, é um desafio, irmãos. É um grande desafio. Principalmente porque nós estamos no mundo e no mundo do pecado. Nós estamos em meio ao pecado. Nós estamos não participando diretamente do pecado, eu diria, porque somos separados para Jesus, somos separados para a vida eterna. Eu não diria no sentido de participação em massa, embora nós pecamos, mas nós não estamos nessa participação ativa do pecado. Mas nós estamos no mundo, nós estamos inseridos nesse contexto em que o pecado está aí presente o tempo todo. Por isso, trata-se de um grande desafio, dentre outros, o desafio de viver a prática da comunhão. Antes de mais nada, eu queria dizer à igreja, a pedido do Ministério de Proclamação, na pessoa do presbítero Luiz Eduardo, foi solicitado que nós falássemos sobre, nesses próximos sábados que temos, que nós falássemos sobre aquilo que é compreendido como o tripé do pequeno grupo, ou dos pequenos grupos. O que é o tripé do pequeno grupo? Aquilo que estrutura os pequenos grupos. Que são três coisas primordiais, que são três coisas que, ao mesmo tempo, são o propósito dos pequenos grupos.
Os pequenos grupos existem para vivenciar essas coisas e para, de certa forma, atingir essas coisas, alcançar essas coisas, que é a comunhão, o evangelismo e o discipulado. O pequeno grupo existe para essas coisas, para cumprir essas três coisas. Então, esse é o tripé, os três propósitos primordiais, principais dos PGs. Podem ter outros, mas se você observar, todos eles estarão inseridos em um desses três. Faz parte desses três, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a comunhão. O presbítero Luiz Eduardo já tem falado bastante sobre essa ideia dos PGs. Mas é sempre importante nós pensarmos o que é princípio dele. E a gente trazer isso para nós, porque daqui a pouco a ideia é que a igreja vivencie isso de forma mais prática, através dos PGs já estruturados, enfim, né? Então, eu queria conversar com vocês sobre essa questão da comunhão. Obviamente que nós não vamos falar da comunhão apenas no contexto do pequeno grupo, mas no contexto da igreja de Cristo como um todo. Porque a comunhão não é para ser vivenciada apenas no contexto do pequeno grupo, mas lá é o lugar onde nós praticaremos e onde nós, de certa forma, aprenderemos na prática como viver de fato essa comunhão, sobretudo em todos os ambientes por onde nós estivermos enquanto cristãos. Amém? O PG, ele propicia para nós um ambiente favorável para o aprendizado mesmo na prática. Isso é fato. Mas vivenciar isso não é só lá. Tem que ser vivenciado em todas as demais esferas da igreja, né? Onde nós estivermos reunidos, a comunhão precisa, de fato, estar ali instalada, ela precisa acontecer. Então, meus irmãos, vivenciar a verdadeira comunhão, e eu digo verdadeira comunhão porque se trata de uma comunhão bíblica, vivenciar essa verdadeira comunhão, de fato, nunca foi algo fácil. Nunca foi. A convivência com pessoas, conviver com pessoas, relacionar com pessoas, nunca foi uma tarefa fácil, em momento algum. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, onde essa palavra comunhão não estava inserida diretamente, se você olhar, você vai ver muitas dificuldades no que se refere a isso. Moisés teve dificuldade em relação a isso, muitos problemas em relação a isso. Grandes líderes do Senhor, lá do passado, do Antigo Testamento, enfrentaram muitas dificuldades no que se refere à comunhão. Porque aonde se ajunta pessoas, obviamente que nós teremos alguns desafios para serem vivenciados. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, principalmente no contexto, ou principalmente no Novo Testamento, logo nós vamos perceber as dificuldades enfrentadas. E a começar, meus irmãos, pelos dias de Jesus aqui nessa terra. A começar pelos momentos em que Jesus exerce o seu ministério e a vida de Jesus, a relação, não de Jesus, mas a relação dos discípulos ali entre si, de cara já se percebe inúmeros problemas. Jesus, é claro, com essa ideia do discipulado, que ele é mestre nisso, ele nos ensina isso, e isso vai ser falado lá na frente, a comunhão também é algo que ele ensina ali com esses 12 discípulos. De forma muito prática e de forma muito verdadeira e vivenciada todos os dias. E ainda assim, no final do ministério de Jesus, e a gente vê isso sempre nos dias de ceia, e amanhã a gente tem ceia, amanhã a gente vai ver algo nesse sentido. No final do ministério de Jesus, Jesus está resolvendo problemas de comunhão com seus discípulos. Problemas de ordem que um deseja ser maior do que o outro, que um deseja ter uma posição melhor que a do outro, que um deseja estar num nível superior ao outro. Isso é um problema de comunhão instalado entre as pessoas. E não foi isso, obviamente, que Jesus ensinou ao longo do seu ministério, ao longo de todo o período em que ele esteve aqui. Mas está ali
o problema da comunhão. E é claro ver que esses discípulos já apresentaram falhas claras em praticar esse mandamento do Senhor. Né? Disputaram lugares, posições e etc. Né? Por essa razão, trata-se de um grande desafio, meus amados irmãos. Um grande desafio para mim e para você vivenciar essa prática. E se dermos uma olhada para o contexto em que nós estamos vivendo, para a sociedade da atualidade, Diácono Bruno, a sociedade da atualidade, que tem na mão redes sociais, que tem Facebook, que tem Instagram, que tem TikTok, que tem agora a famosa e tão utilizada, pela grande maioria, a inteligência artificial. Para uma sociedade que tem tudo isso na mão, é muito desafiador vivenciar a comunhão, pastor Alexandre. Porque tudo isso nos leva a não viver a comunhão. Tudo isso nos leva a ficar nas redes sociais, a se ocupar o nosso tempo com essas coisas. E muitos dizem que ela une pessoas, mas a grande maioria, ela separa pessoas. Ela une a gente no nosso mundinho, mas separa a gente enquanto comunhão. Enquanto deveríamos estar comungando uns com os outros, ela acaba nos separando, ela promove essa separação. Então, é de fato um grande desafio para a Igreja de Cristo praticar a comunhão como Jesus quer que nós praticamos, como Ele idealizou para nós, como a palavra de Deus nas cartas de Paulo, nas cartas de João e tantas outras, vai trazer para nós os mandamentos que precisam ser vivenciados por cada um de nós no nosso dia a dia, no tempo que nós estamos vivendo. Por isso, eu estou enfatizando o quanto isso é realmente desafiador. Portanto, partindo desse princípio, pretendemos falar um pouco, então, a partir de agora, sobre a importância de vivenciarmos esse grande desafio da comunhão nos nossos dias, no dia de hoje, no dia que o Senhor nos chamou para servir Ele, na igreja dEle, nesse momento que nós estamos vivendo. Hoje, 2025, abril de 2025. A responsabilidade de vivenciar a comunhão, já começamos compreendendo que não é uma responsabilidade da liderança da igreja, que não se trata de uma responsabilidade de algumas pessoas que compõem o corpo de Cristo, mas a responsabilidade da comunhão é de todos nós, mesmo porque a comunhão não acontece se todos não fizerem por onde, se todos não fizerem a sua parte, porque a comunhão é uma via de mão dupla, não dá para ser de lá para cá apenas e não daqui para lá, precisa ser dos dois lados. Se o irmão precisa vivenciar a comunhão comigo, por outro lado, eu também preciso vivenciar essa comunhão com ele, senão ela não acontece de fato. E, sabendo disso, nós vamos compreender que a maneira mais efetiva, comprovado de forma bíblica e na prática, pelo que as igrejas estão vivenciando nos últimos dias, a maneira mais efetiva de vivenciar essa comunhão, de fato, é através dos pequenos grupos. E aí você vai entender por quê. Então, nesse sentido, a comunhão, ela é essa via, a comunhão, ou por meio dessa via, que é os pequenos grupos, ela atinge de cara um objetivo importantíssimo, irmãos, que é proporcionar um ambiente propício exatamente para a comunhão. Ok, o pequeno grupo é um ambiente propício para a comunhão. E por que ele é um ambiente propício para a comunhão? E por que a gente diz que ele é mais propício do que a própria igreja? Não parece ser um negócio contraditório, não parece ser algo estranho da gente dizer isso? Mas isso, irmãos, é prioritariamente por uma questão física mesmo.
Aqui na igreja, nós nos reunimos semanalmente, 2 vezes por semana, basicamente. E quando nós nos reunimos, nós temos objetivos muito bem definidos para essa reunião nossa aqui. A escola bíblica, a gente se reúne para aprender aquilo que nós estudamos na palavra. E por mais que na escola bíblica a gente conversa, o irmão fala, o outro participa, o outro dá sua opinião, de alguma forma muita gente participa e é um momento único na igreja em que todos podem participar, por mais que isso ocorre, mas não acontece de fato a comunhão como deveria, como é necessária que aconteça. Porque por mais que você fale, por mais que você participe, mas você está mais isolado no seu lugar. Durante o culto, isso também é percebido. O culto mais ainda, porque o culto é adoração. A gente se volta para adorar a Deus. E por mais que nós estamos cumprindo com esse propósito de adoração na comunhão, juntos, unidos, mas cada um está oferecendo a sua adoração. De forma que não existe uma interferência do outro nesse momento. É eu que adoro o Senhor, é eu que ofereço a minha adoração. Por mais que o irmão do lado também está oferecendo, mas ele está oferecendo a dele e eu estou oferecendo a minha, percebe? Então, esse ambiente aqui que nós temos, ele não é tão propício para nós vivenciarmos a comunhão de fato. Sabe por quê? Porque lá no pequeno grupo, ele nos proporciona um ambiente de aproximação das pessoas. No ambiente informal, onde não temos esse formato de culto e de outros eventos que acontecem na igreja, mas um ambiente informal, onde nós sentamos em círculo, onde nós olhamos um para o outro e o nome próprio já diz pequeno grupo, é um grupo pequeno de pessoas. Nesse ambiente, nós conseguimos conversar com as pessoas. Nós conseguimos falar no tete-a-tete com as pessoas. Nós conseguimos relacionar com as pessoas de forma muito mais próxima, porque o pequeno grupo propicia isso, proximidade das pessoas, de forma física, e a partir dessa proximidade física, nós vamos nos aproximando de forma afetuosa, enfim, dos demais aspectos. É o pequeno grupo que proporciona isso, essa aproximação das pessoas. Aqui na igreja, por mais que termine o culto, a gente conversa com o outro, a gente se abraça, a gente se cumprimenta, mas o momento é pequeno para isso, é pouco espaço para isso. No pequeno grupo, a gente tem mais espaço para isso. No pequeno grupo, é facilitado o relacionamento. Cada um fala de si. Cada um conversa com o outro sobre a sua vida, sobre a sua rotina, sobre a sua semana, sobre os seus desafios da semana, as coisas simples do dia a dia, que a gente às vezes não pode falar aqui na igreja, que a gente não tem tempo para isso também aqui na igreja, no pequeno grupo a gente tem. E nessa de eu falar dos meus desafios, de eu falar da minha semana, de eu falar das minhas experiências, daqui a pouco, de repente, eu estou pedindo ajuda para o meu irmão, porque eu preciso de ajuda. Daqui a pouco, o meu irmão está pedindo oração para mim, porque ele precisa de oração. Daqui a pouco, eu estou abrindo questões íntimas minhas, porque eu já tenho uma certa familiaridade com ele, e eu acho que aquele ambiente é propício para mim se abrir, para mim pedir ajuda, de repente, em alguma área que eu preciso. Percebe o quanto é importante esse momento? Uma outra coisa que acontece lá no pequeno grupo é uma coisa que eu gosto demais. Eu não sei se vocês gostam, o João não gosta. Comer juntos. Eu não sei se você já reparou, mas sempre que a Bíblia fala de comer, sempre que a Bíblia relaciona comida, comida sempre está relacionada com comunhão. Na maioria dos textos que se trata de comida, estão relacionados com comunhão. Porque o ambiente de comida, o ambiente onde há refeição, onde há pão, onde há alguma coisa para se comer, é um ambiente para ter comunhão, para vivenciar essa comunhão.
É gostoso demais, irmãos, quando tem uns momentos aqui na igreja em que a gente almoça junto, em que a gente janta junto, em que a gente toma um lanche juntos. É muito bom você estar comendo e estar conversando com o outro. Você sabe por quê? Porque comida traz alegria para a gente. É ou não é verdade? Eu espero que ninguém esteja com fome e não fique triste agora. Mas a comida traz alegria, remete à alegria. Uma vez que eu estou com os meus irmãos, eu estou comendo, eu estou resolvendo essa questão da fome e eu estou demonstrando essa alegria por estar não só comendo, mas por estar comendo e junto com os meus irmãos. Isso é glorioso, isso é maravilhoso demais. Então, lá no pequeno grupo, isso também é proporcionado quando acontece lá um lanche e tal, algo do tipo, né? É importante a gente dizer, meus irmãos, que foi dessa forma, foi dessa maneira que a igreja primitiva cresceu. Foi vivenciando essa comunhão, foi nesse partir do pão, foi nessa vivência de uns aos outros, de estar um compartilhando da vida do outro, de estar um compartilhando das suas questões, de estar um participando da sua vida para os outros e participando, de certa forma, da vida do outro também. Foi assim que a igreja primitiva cresceu, foi nesse contexto. E é assim que a igreja de hoje, que a nossa igreja, poderá crescer mais e mais em nome de Jesus. Amém? Dito isso, irmãos, então vamos pensar um pouco mais, de forma mais prática agora, nessa questão da comunhão. De acordo com John Stott, quando escreve sobre comunhão, um livro muito bom que ele tem, até recomendo, se você puder ler, A Igreja Autêntica. E quando ele fala sobre a igreja autêntica, ele trata de várias questões, e dentre essas, ele trata da comunhão, que é uma marca da igreja autêntica. Então, John Stott vai falar o seguinte: a palavra koinonia, que é a palavra originada da comunhão, da palavra comunhão, que é a palavra que dá origem à palavra comunhão no Novo Testamento, a palavra koinonia, ela tem 3 significados importantes, o próprio termo koinonia, e ele divide aqui, traz para nós, e é importante a gente compreender esses significados, para que a gente possa praticar isso, né? Então, ele vai dizer o seguinte: koinos significa comum, é tudo que é comum, tudo que é para mim é para você, é nesse sentido, de ser comum, é algo que é igual para mim e para você. Koinonos significa parceiro, a ideia de parceria, a ideia de fazer algo junto com o outro, a ideia de ter o outro me ajudando a fazer alguma coisa, de ter alguém como parceiro. E, em terceiro lugar, koinoneu, que significa compartilhar, que é a ideia mesmo de dividir algo com o outro, de dividir, de alguma forma, algo com o outro. Então, a palavra koinonia, ela nos fornece, de acordo com John Stott, 3 elementos que temos em comum. 3 elementos que temos em comum. Primeiro, é o elemento que expressa o que temos juntos. O elemento que expressa o que temos juntos, que ele vai chamar de nossa herança comum. Todos nós temos uma herança em Deus. Todos nós. Isso é igual para todos. Amém? Segundo lugar, é o elemento que fazemos juntos, ou seja, nosso serviço comum. Nós trabalhamos juntos, nós fazemos algo, nós oferecemos o nosso serviço para Deus, ou para alguém, ou para a nossa própria comunidade. E terceiro, o que dividimos entre nós, que é nossa responsabilidade mútua, ou seja, nossa responsabilidade uns para com os outros. Ok. Vamos pensar em cada um desses elementos que ele traz para a gente aqui. Primeiro, nossa herança comum.
Na linguagem comum, ou seja, na linguagem da sociedade, a ideia da comunhão, ela descreve algo subjetivo. Para a sociedade, talvez, comunhão seja algo muito mais subjetivo, seja algo muito mais meu, próprio meu, do que do outro. As experiências vivenciadas, por exemplo, a experiência da cordialidade, a experiência da segurança na presença dos outros, é algo que eu vivencio, é algo meu, é algo da minha subjetividade, de certa forma. Por exemplo, tivemos juntos uma boa comunhão, né? É algo que diz respeito a mim. Tivemos juntos, mas diz respeito a mim propriamente. Mas John Stott vai dizer que, no sentido bíblico da palavra comunhão, não é assim, não é subjetivo. A ideia bíblica da palavra comunhão, da koinonia, ela não refere-se a um sentimento subjetivo, mas a um sentimento objetivo. É uma comunhão que expressa o que nós temos em comum. Koinonia é isso, é um fato objetivo que nós temos em comum. Ele vai dizer, assim Paulo pôde escrever, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Louvado seja Deus. Nossa comunhão, aí João vai falar, para que vocês também tenham comunhão conosco, né? Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E o apóstolo Paulo vai acrescentar, e a comunhão do Espírito Santo. Lá, quando ele cita a bênção apostólica, né, em que é citada a Trindade Divina, ele cita, dentre as coisas, está lá a comunhão do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, a comunhão autêntica é uma comunhão trinitária. Ela testifica da nossa vida em comum na graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não seria isso o que nos faz um, meus amados irmãos? O que nos faz um, de fato, em Cristo Jesus? O que nos faz ser um corpo em Cristo Jesus? É isso. É a herança eterna que é destinada a todos nós, na mesma medida, da mesma forma, com a mesma intensidade. A herança da salvação, a herança da vida eterna é concedida a todos nós da mesma forma, do mesmo jeito. É algo comum para todo o povo de Deus. Amém, irmãos? E é isso que nos faz ser um em Cristo Jesus. Porque nós somos diferentes, pastor Alexandre. Pastor Alexandre é do Pará. Eu sou aqui de Mato Grosso. Nós temos pessoas aqui dos mais diversos lugares. Nós temos pessoas aqui do Nordeste. Nós temos pessoas aqui do Sul, talvez. Nós temos pessoas aqui de muitas e muitas regiões, tanto do Estado quanto do Brasil. Nós somos diferentes em termos de culturas. Nós viemos de culturas diferentes. Nós viemos de origens familiares diferentes. Muitos de nós aqui já congregamos em outras igrejas diferentes. Viemos de outras. Nós somos diferentes. Somos diferentes em temperamento. Cada um tem um tipo de temperamento. Cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Nós somos diferentes, inclusive, nos próprios dons que o Senhor nos concede. Todo mundo aqui não tem os mesmos dons. O Senhor me concedeu concedeu outro para você, diferente, de outra forma, de outra maneira. Portanto, nós somos todos diferentes, irmãos. E, mesmo assim, sendo diferentes, nós temos isto muito comum, muito em comum para todos nós. A herança eterna é comum para todos nós, louvado seja Deus. Sendo diferentes, o mesmo Deus como Pai celestial é de todos nós. O mesmo Senhor Jesus Cristo é Salvador de todos nós, aleluias. E o mesmo Espírito Santo é nosso Consolador e habita em todos nós da mesma forma. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, meus amados irmãos. E a gente vê a expressão dessa comunhão quando nós
participamos da ceia do Senhor e o que vai acontecer amanhã aqui. Acho que é bem propício, né? Falar de comunhão hoje, né? E amanhã nós vamos vivenciar isso na prática, né? Mas, em segundo lugar, o segundo elemento aqui da comunhão diz respeito ao nosso serviço em comum. Koinonia também expressa não só o que recebemos juntos, que é a herança eterna, mas o que nós damos juntos, o que nós doamos juntos, o que nós podemos fazer juntos pelos outros. Não só a nossa herança comum, mas também nosso serviço em comum. O serviço que nós podemos prestar, de certa forma, de certa medida, para as pessoas. Então, quando se fala em serviço, irmãos, a gente poderia delinear aqui, a gente poderia pensar num monte de coisa, né? No serviço que nós prestamos aqui no corpo de Cristo, no serviço que nós prestamos aqui na igreja, como adoradores, como utilizando-se das funções que nós utilizamos aqui na igreja de Cristo. Mas, ou seja, tem muita coisa para falar sobre essa ideia do serviço aqui. Mas se a gente olhar para o contexto de Atos, que é o contexto da ideia da comunhão que nós estamos trazendo, e é de lá que nasce a ideia do pequeno grupo, é bom que se diga isso. Se nós olharmos para esse contexto, a ideia de serviço ali é a ideia de servir o meu irmão, é a ideia de ajudar o meu irmão, é a ideia de fazer com que o meu irmão seja abençoado de alguma maneira através da minha vida. Está mais nesse contexto. Segundo John Stott, essa palavra koinonia que é aplicada ali, é a mesma palavra que Paulo vai utilizar lá em Coríntios depois, para falar sobre a coleta que ele faz para os irmãos, para a igreja. Quando reúne a igreja para doar, reúne a igreja para colher mantimentos, para colher comida, para levar para os irmãos que precisavam. É a mesma palavra, é a mesma ideia. Então, é a forma de nós apresentarmos um tipo de serviço para as pessoas. E esse serviço aí não diz respeito única e exclusivamente para a igreja, mas também para fora, para outras pessoas que estão lá fora e que, de alguma maneira, precisa dessa bênção, de um tipo de ajuda, de um tipo de compartilhamento, de alguma forma, de algo que eles precisam. Mas, além disso, John Stott vai dizer o seguinte, que não se refere apenas a isso. Esse serviço que nós fazemos em comum não diz respeito apenas a um serviço de dar o feijão com arroz para quem precisa, mas diz também de um serviço de fornecer alimento espiritual para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, meus amados irmãos, que eu desejo, quando eu vejo alguém com fome de comida mesmo, da mesma forma que eu desejo dar comida, e eu vou lá, e pego o que eu tenho, e compartilho com ele, o meu arroz, o meu feijão com essa pessoa, da mesma forma, a ideia que John Stott traz para nós aqui desse texto, é a seguinte, da mesma maneira, quando eu vejo alguém com fome de Deus, carente de Deus, carente de Jesus, eu tenho o Evangelho, e esse Evangelho eu preciso compartilhar com essa pessoa, na mesma medida em que eu compartilharia o pão de cada dia com essa pessoa. Que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa gloriosa. E às vezes, nós não paramos para pensar, para refletir sobre a grandiosidade do compartilhar. E a gente liga a ideia do compartilhar apenas a essa questão restrita de compartilhar algo material, puramente material. Mas no nosso contexto, ou no contexto de Atos e tantos outros da Bíblia, do Novo Testamento, não diz respeito apenas a compartilhar algo material, mas também espiritual, que é a vida que nós recebemos de Cristo Jesus, compartilhar essa vida com outras pessoas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Seguindo aqui então, meus amados irmãos,
Vamos falar um pouquinho, para a gente caminhar, sobre o terceiro elemento que John Stott cita, que é a nossa responsabilidade mútua. E aqui sim está o maior desafio para mim e para você, enquanto igreja de Cristo, enquanto servos do Senhor da atualidade. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a gente pensar de forma muito séria, não que até aqui não foi sério, né? Mas para a gente pensar de forma muito séria sobre isso aqui. Nossa responsabilidade mútua. Eu tenho diante de Deus a responsabilidade de viver com o meu irmão, de conviver com o meu irmão, e de conviver com ele da melhor maneira possível. Isso é responsabilidade da igreja de Cristo, não é lá de fora, não é do mundo. A responsabilidade de vivenciar a comunhão é nossa, irmãos. É mandamento de Jesus para nós. Vivenciar a comunhão uns com os outros. E eu queria chamar a sua atenção para dizer o seguinte, que a gente vive numa sociedade que é muito individualista, é cada vez mais individualista, e uma sociedade que evita conflitos. E a gente está vendo, de vez em quando, alguém do nosso meio dizer o seguinte: eu preciso evitar conflitos. Só que, de fato, a gente precisa evitar os conflitos mesmo. Mas como é que eu evito o conflito? Parece que as pessoas estão caminhando na linha do seguinte: eu preciso evitar o conflito não convivendo ou convivendo menos com as pessoas. Eu preciso evitar conflitos, então eu não vou nessa reunião. Eu preciso evitar conflito, então eu não vou participar desse negócio, porque nós vamos ter que conviver mais de perto. Então pode ser que esse negócio dê ruim. Pode ser que fulano fale algo que eu não goste e eu não sei como que eu vou reagir. De maneira que, para evitar os conflitos, eu estou evitando a comunhão. E não é essa a via de evitar conflitos, irmãos. Pelo contrário, viver a comunhão é chamar para conviver uns com os outros. Viver a comunhão é viver o relacionamento, é relacionar uns com os outros. E isso não quer dizer que não vá surgir conflitos. Isso não quer dizer que os conflitos não vão aparecer, eles vão. Porque a convivência vai trazer conflitos. Sempre foi assim, irmãos. Eu disse no início da reflexão, desde que o povo é povo, sempre teve problemas na sua convivência. E não é hoje que vai ser diferente. Agora, a grande questão é, o Senhor nos chama para viver em comunhão. E como é que eu vou aprender a viver em comunhão? Só tem uma maneira, irmãos. Primeiro olhando para a palavra de Deus e depois convivendo uns com os outros. É na prática. Isso aqui é algo que teoria não resolve. Eu posso passar aqui o mês inteiro falando de comunhão. O pastor pode fazer um curso de 1 ano sobre comunhão. Mas se a gente não for conviver, se eu ficar vivendo isolado, lá na minha casa, sozinho, sem conviver com os outros, eu nunca vou saber o que é comunhão. Porque comunhão só é possível quando nós vivenciamos, quando nós compartilhamos, quando nós relacionamos uns com os outros. Só é possível assim. Portanto, isso aqui é algo prático. Não é algo teórico, irmãos, é algo prático. E o pequeno grupo propicia esse ambiente para a gente praticar a comunhão. Nós estaremos perto uns dos outros. Nós vamos compartilhar da palavra, mas possivelmente a gente fala de problemas também. Possivelmente a gente fala de coisas que ocorrem do dia a dia. E nesses momentos aí, de repente, acontece um conflito e outro, mas é nesse conflito e outro que nós, enquanto cristãos, vamos aprendendo a lidar com essas coisas e a resolver essas questões como cristãos de fato, e nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo nesse aspecto da comunhão, e daqui a pouco nós estaremos lá em cima no aspecto da comunhão e teremos muito mais condições de relacionar uns com os outros. Mas isso só vai acontecer
a partir do relacionamento prático com as pessoas. O que a sociedade da atualidade está fugindo. E o que não deveria. Nos dois primeiros aspectos da koinonia, estamos todos olhando na mesma direção. Embora em um dos dois sentidos, embora tenha os dois sentidos, mas John Stott vai dizer, no terceiro aspecto da comunhão, da koinonia, quando nos concentramos naquilo que devemos partilhar uns com os outros, daquilo que devemos dividir uns com os outros, nessa ideia aqui, não estamos olhando simplesmente na mesma direção. Mas John Stott vai dizer, estamos antes reunidos num círculo, e aqui traz a ideia do pequeno grupo, num círculo, olhando uns para os outros. É a ideia de que eu preciso compartilhar com meu irmão, a ideia de que eu preciso amar o meu irmão, a ideia de que eu preciso suportar o meu irmão às vezes, a ideia de que eu preciso vivenciar isso com o meu irmão, do qual está perto de mim aqui. Muito mais propício vivenciar essa comunhão nesse ambiente. Em outras palavras, nesse terceiro aspecto, nem somos todos receptores, nem somos todos doadores. Mas temos uma parceria em dar e receber. Ou seja, como eu disse no começo, comunhão é uma via de mão dupla. E é nesse sentido que se instala isso aqui. Da mesma forma que eu preciso amar o meu irmão, eu também preciso ser amado por esse irmão. Esse irmão também precisa me amar. É da mesma medida, é da mesma maneira que isso precisa ocorrer. E não vai funcionar se for apenas daqui para lá ou se for de lá para cá. Não vai funcionar, nós não teremos comunhão. Ela não será estabelecida. Ela precisa ser de ambos os lados. Ela precisa ser de ambos os lados, de ambas as formas. Né? Para a gente caminhar aqui, então, a questão da responsabilidade, de acordo com a palavra de Deus, de comunhão, ela é algo que é para todos nós, conforme já falamos. Não é para uma pessoa ou para um grupo de pessoas apenas, mas é para todos nós a responsabilidade da comunhão. Amar uns aos outros tem consequências muito práticas de fato, amar uns aos outros. Quando a gente olha para os textos, encontrados, por exemplo, em Romanos 1, em que Paulo diz que ele anseia por visitar os irmãos. E Paulo vai dizer lá que a ideia... vai deixar claro no texto que a ideia de visitar os irmãos, ele vai dizer o seguinte, eu anseio visitar os irmãos, mas ele vai dizer na sequência que a ideia dele de visitar os irmãos não é apenas de oferecer algo para os irmãos, não é apenas de abençoar os irmãos, mas ele vai dizer que na mesma forma como ele vai oferecer algo, como ele vai levar de alguma forma a bênção para os irmãos, ele vai dizer da mesma maneira, eu também sou abençoado com essa bênção. Com essa visita em que eu vou doar algo, eu também recebo algo. E isso é importante, né, pastor? Para quem faz esse trabalho de visita, isso acontece de fato. Você vai levar algo, e você vai com aquela ideia de que você precisa levar algo para o irmão, para aquela família, e às vezes você volta abençoado de lá, porque você recebeu também algo. Né? Deus te abençoou também com aquela visita, né? E é assim que acontece mesmo. É essa a ideia de que dar e receber que precisa acontecer na comunhão como um todo.
É em relação a isso que precisamos considerar as muitas ocorrências ou os muitos mandamentos que nós temos nas cartas, tanto de Paulo como de João e outros, os mandamentos de uns aos outros, irmãos. É nesse sentido que a gente precisa considerar esses mandamentos que estão aí no Novo Testamento. Eles descrevem a reciprocidade da comunidade cristã. O exemplo mais comum é o mandamento do amor recíproco do próprio Jesus para conosco. Jesus disse o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Glória a Deus. É Jesus que traz para nós esse mandamento. Um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros. E aí, ele estabelece um padrão para que nós amemos uns aos outros. E eu costumo dizer o seguinte: se Jesus tivesse dito o seguinte, amem uns aos outros do jeito que você conseguir, seria maravilhoso. Se Jesus dissesse, eu reconheço a sua fraqueza, eu reconheço a sua limitação, eu sei que é difícil para você, eu sei que vai ser complicado naquela circunstância você amar esse irmão, então ame do seu jeito, ame da maneira como você conseguir, ame da maneira como for possível para você. Mas não é assim que Jesus estabelece esse amor. Jesus disse, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. O padrão que ele estabelece é ele próprio, irmãos. Então, eu preciso olhar para Jesus no que se refere a amor. Quando eu olho para o meu irmão, a necessidade de amar esse irmão, eu preciso olhar para Jesus e pensar como Jesus amaria esse irmão. Como que Jesus me ensina a amar esse irmão? O padrão é ele. Como que Jesus amou? Ele deu a vida dele, irmãos, por todos nós. Ele deu a vida dele pelo meu irmão e por mim. É assim que eu preciso também amar os meus irmãos em Cristo Jesus. É dessa maneira. E aí o texto continua. Vocês devem amar-se uns aos outros. Dessa linha, nessa mesma linha de pensamento, nessa mesma direção. Assim como Jesus amou vocês, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão. Olha que coisa gloriosa. Todos saberão que sois meus discípulos. A partir do momento que nós amarmos uns aos outros, olha o que Jesus está falando aqui, irmãos. Jesus está dizendo, pastor Alexandre, que a maneira do mundo, que a maneira da sociedade nos identificar como discípulos dele, a forma como a sociedade vai nos identificar como discípulos dele, é quando nós amamos uns aos outros. Em outro, percebe a tamanha responsabilidade que está sobre os nossos ombros? O contrário disso também é verdade. Se a sociedade olhar para nós e não perceber em nós que nós amemos, que nós estamos amando uns aos outros, a sociedade vai falar, esse pessoal não é de Jesus. Eles não são discípulos de Jesus. Eles não vão nem reconhecer a gente como cristãos. Eles não vão nem perceber a gente. Porque se tem uma coisa que faz a diferença nesse mundo, é o amor demonstrado, o amor de Jesus, quando ele é demonstrado para com as pessoas, através de nós, irmãos. Quando eu amo meu irmão, no momento, numa circunstância em que a sociedade olha e eu deveria odiar essa pessoa, e a sociedade vê eu amando essa pessoa, isso tem que chamar a atenção, isso chama a atenção da sociedade. A sociedade vai parar e falar, opa, tem algo diferente aí, tem algo estranho aí, o que está acontecendo? É o amor de Jesus em mim que faz com que eu ame o meu irmão e a sociedade está sendo chamada para presenciar isso. Em outras palavras, a sociedade está sendo convidada para participar desse amor também. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não que esse mandamento seja romântico, a ideia não é romantizar isso, né? Ou idealista demais. Amar uns aos outros, tem consequências muito práticas, e aí John Stott vai dizer que tem consequências práticas no sentido positivo e no sentido negativo. No sentido negativo, essas consequências práticas diz respeito ao seguinte, negativamente, se nos amarmos uns aos outros, não vamos nos colocar mutuamente em julgamento.
Se nos amarmos uns aos outros, não vamos falar mal dos outros. Se nos amarmos uns aos outros, não vamos nos morder, nem nos devorar uns aos outros, como se fôssemos feras selvagens. A galera está fazendo isso aí hoje. Vocês estão percebendo como é que está o mundo de hoje? Que as pessoas estão se devorando facilmente. Não existe mais paciência, não existe mais tolerância com nada. Ninguém tolera nada, ninguém suporta nada, ninguém aguenta uma palavra sequer. As pessoas se ofendem e elas querem partir para a agressão mesmo. E agressão não só de palavras, mas agressão física. É assim que está a sociedade. Mas aí, o que a gente aprende com a palavra de Deus é o seguinte, é que se nós amarmos uns aos outros, nós, enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, enquanto corpo de Cristo, nós não vamos agir dessa maneira. Porque isso não tem a ver com amor, isso tem a ver com desamor, isso tem a ver com ódio, e não é isso que a gente vivencia enquanto corpo de Cristo. Se nós amarmos uns aos outros, não vamos provocar a inveja, não vamos mentir uns aos outros, não vamos querer causar prejuízo uns para os outros, não vamos querer causar o mal-estar do nosso irmão, jamais, porque nós amamos uns aos outros. No sentido positivo, se nós amarmos uns aos outros, nós seremos bondosos. Se nós amarmos uns aos outros, nós seremos compassivos uns com os outros. Se nós amarmos uns aos outros, nós vamos tolerar e nós vamos perdoar uns aos outros. Em nome de Cristo, irmãos. A gente está vivenciando um momento em que as pessoas parecem que estão tentando tirar da sua vida a ideia do perdão. E às vezes a gente se esquece que a lógica do cristianismo é o perdão, irmãos. A lógica do cristianismo é perdão. Se não tem perdão, não tem cristianismo. Eu não faço parte desse negócio. Ora, meus irmãos, o cristianismo surge com Jesus. Por quê? Qual que é o objetivo de Jesus ao instituir esse tão falado cristianismo? Como é que ele surge? A partir de quê? A partir do perdão de Jesus, irmãos. Jesus vem para perdoar a humanidade. Jesus vem para apagar os pecados da humanidade. E é a partir desse perdão que muda toda a história da humanidade. Que abre um monte de caminhos, de oportunidades, de chances para essa humanidade se rever, para essa humanidade se consertar, para essa humanidade abandonar a sua vida do erro, do pecado, porque agora ela tem perdão concedido por Jesus Cristo, por amor que Ele tem à humanidade, aleluias, o qual está lá registrado em João 3,16, o versículo central da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A grande questão é amor, irmãos. Nós não podemos abandonar a prática do amor. E quando nós tentamos fazer isso, nós estamos deixando de ser igreja. Nós estamos deixando de fazer parte do corpo de Cristo. Porque isso não combina com o corpo de Cristo. Agora, perdoar é fácil? Claro que não, irmãos. Claro que não. Por isso que eu disse que é um desafio para nós, a comunhão. Mas não é porque eu acho difícil, não é porque eu acho complexo de vivenciar isso, que eu vou me esquivar disso, que eu vou tentar outros caminhos. Não existe outros caminhos. Eu preciso passar por esse caminho, que é a ideia do perdão. Eu já fui alcançado por esse perdão. E por que não compartilhar desse perdão com os meus irmãos, com as pessoas que estão ao meu redor, que erraram comigo, porque a gente erra mesmo, né? Hoje foi ele, amanhã pode ser eu. É assim que funciona. Na convivência uns com os outros, a gente erra mesmo. É claro que a gente não deve fazer disso uma prática. Errar sempre.
está errando sempre com o irmão. Não, não deve ser uma prática, mas isso ocorre e faz parte do processo. Nós vamos tolerar mais, nós vamos perdoar mais uns aos outros. Se nós amamos uns aos outros, nós vamos submeter uns aos outros e nos edificar uns aos outros. Nós vamos edificar uns aos outros. No pequeno grupo isso acontece. Nós somos edificados uns pelos outros. A palavra que o irmão fala, o testemunho que ele conta, a maneira dele ver a Bíblia, a maneira dele enxergar um texto, a forma como ele aconselha, como ele fala, isso edifica a minha vida. Uns aos outros estão sendo edificados em Cristo Jesus. Glória a Deus. De bom grado, nós praticaremos a hospitalidade uns para com os outros. De bom grado, nós vamos encorajar uns aos outros. Nós vamos fortalecer a fé uns dos outros. É nesse ambiente mais pequeno, onde nós estamos em um número menor de pessoas, onde nós podemos conviver mais de perto com as pessoas, que nós conseguimos, de fato, vivenciar essas coisas, irmãos. Que nós conseguimos aprender sobre comunhão. É convivendo, de fato, mais perto das pessoas. A pergunta é, você está pronto para esse desafio? Será que nós estamos prontos para encarar esse desafio de viver a comunhão? É algo necessário para a minha vida enquanto cristão. É algo necessário para a vida do povo de Deus aqui na terra. O Senhor Jesus nos chamou, dentre tantas coisas, para vivermos em comunhão. Porque é essa comunhão que vai fazer propaganda da igreja de Cristo. É essa comunhão que vai trazer o bom cheiro de Cristo lá fora, para as pessoas lá fora. Elas vão se interessar por Cristo e pela igreja de Cristo, dentre outras coisas, dentre outras razões, mas também, e talvez principalmente, através da nossa comunhão. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude, que a gente possa vivenciar isso, não apenas no contexto do pequeno grupo, mas no contexto da igreja de Cristo como um todo. Que lá seja um ambiente para a gente praticar isso e para a gente vivenciar alguns desafios que nos ajude a viver isso, a praticar isso em outros ambientes, em outros momentos, mas a verdade é que sempre, que constantemente, a igreja do Senhor precisa viver a prática da comunhão em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, meus amados irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar agora ao Senhor. Quando se trata de desafio, se trata de um nível maior de empenho, um nível maior de dedicação, um nível maior de vontade, de desejo de alcançar. É um desafio. E se é um desafio, nós precisamos estar empenhados nesse desafio de viver essa prática que a palavra de Deus quer de nós. Para viver isso, para enfrentar isso e sermos vencedores nisso, que é a comunhão, nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos clamar ao nosso Deus, nós precisamos buscar a ajuda do Senhor Jesus, do Espírito Santo, que é aquele que está agindo em prol da comunhão. Nós temos o Espírito Santo, irmãos, ao nosso favor, para nos ajudar a viver essa comunhão. Às vezes é difícil, às vezes é complicado, às vezes nós não conseguimos, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Amém, irmãos?